Feliz segunda! A semana começou com tudo, hein? Vamos conquistar, realizar, trabalhar, frutificar, vencer. O Senhor é conosco, não se esqueça disso. Eu quero continuar a reflexão de ontem. Se você não ouviu, ouça. Vamos falar sobre transformação. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no casamento. E nós vamos entender como se deu essa transformação. Sabemos que faltava vinho naquele casamento, que era uma catástrofe para aquela época, para a festa. Maria, então, fala a Jesus e Jesus tem um caminho para transformar aquela situação. Maria, então, ordena aos serventes que fiquem à disposição de Jesus. Jesus diz àqueles serventes para encher de água, imaginem potes gigantes, vasos gigantes, que eram usados pelos judeus para as purificações. E cada vaso chegava a caber de 80 a 100 litros. Então a gente está falando de muita água, gente. Muita água. 6. Vamos colocar aí, vamos arredondar para 100? 600 litros. A pessoa, 600 litros de vinho é muita coisa, né? Então Jesus diz, encham esses potes, esses vasos que são usados para purificação, com água. E eles obedeceram. Então a primeira parte foi, coloque água. Agora imagine você ser o servente e ouvir essas direções. Eu vou ter que colocar 600 litros de água. A gente está falando de uma região, gente, que não é fácil ter água. Imagine essa movimentação para encher aquelas 6 talhas, né? Algumas traduções são talhas. Talhas de água. É muita água para aquele momento. Com toda a responsabilidade que eles já tinham. E eles obedeceram. Bom, eu não sei o que vai acontecer, mas está falando para fazer. E Maria falou que é para fazer. Maria deve ter muita intimidade, muita influência naquela família. Bom, daí vem o segundo step. Então imagina que o primeiro step já foi muito trabalhoso. O segundo step, o Senhor Jesus fala assim, agora vocês vão pegar essa água e vão levar ao responsável da festa. Ele não falou, pegue a água e serve todo mundo. Não. Jesus respeitava a ordem. Tinha alguém que era responsável pela festa. E ele que tinha que validar se aquele vinho deveria ser servido ou não. Então Jesus, respeitando a organização do evento, ele fala, leva para o responsável. E o responsável experimenta e fica impressionado a ponto de chamar o noivo e falar para ele, você guardou o melhor vinho para o final. Porque normalmente eles põem o bom vinho primeiro, e depois que as pessoas já estão mais alegres, aí eles põem um vinho inferior. E então todos ali foram servidos. Veja que interessante esse movimento. Eu fico pensando, Jesus poderia ter realizado tantos milagres para ser o primeiro, o inaugural, mas ele escolheu um casamento em que o vinho tinha acabado, para transformar a água em vinho, que é algo surpreendente, é uma maravilha, né, gente? A gente sabe que isso, quimicamente, é um milagre. O que ele está aqui revelando para nós é exatamente o poder que ele tem de transformar algo extremamente simples, como a água, algo comum, em algo extremamente complexo, que é o vinho, e que tem um efeito muito importante para aquele momento, porque a água é essencial para viver. Não tem o que dizer sobre água, né, gente? Mas o vinho, para aquele momento, ele era fundamental. Ele não ia resolver o vinho com a água, ele ia resolver o vinho com o vinho. Então não tinha como chegar lá e falar para a galera, não acabou o vinho, vamos dar água para todo mundo, certo? Tinha que resolver com vinho, ou seja, para cada situação na nossa vida, tem algo específico e talvez complexo para solucionar. E Jesus estando presente, há uma direção que exige de nós esforço, que exige de nós coragem, porque imagine na cabeça desses serventes pegar a água que estava na talha de purificação dos judeus e dar para ele beber. E falar, olha, mandaram te dar, para você beber. E quando ele bebe, ele, isso aqui é vinho. Como? Vinho? Mas é água, eu acabei de jogar água. Como vinho? É algo surpreendente, não? Mas a situação foi resolvida com aquilo que precisava para resolver. Porque Deus tem um caminho para nós através do seu Filho Jesus para
resolver as situações complexas e trazer àquela família alegria, porque era o que o vinho representava. O vinho representa isso, a alegria. Amém? E que venha essa alegria sobre a tua casa em nome de Jesus. Alegria que vem do Senhor, tá? Não, nada a ver com vinho, hein? Ok? Vamos orar em nome de Jesus. Deixa o teu pedido de oração aqui nos comentários. Curta o vídeo. Você sabe que fortalece o canal, é muito importante aqui no YouTube. E se inscreva caso você não seja inscrito. É muito bom estar, a nossa comunidade aqui estar crescendo cada dia mais. Pai Celestial, nós ouvimos a conclusão desse milagre. Como o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor sabe o que está por fazer. O Senhor assume a posição de resolver esse problema. E o Senhor dá a direção, que exige esforço. E nós temos que entender que a nossa parte precisa ser feita. Que nós não sejamos crentes passivos. Crentes que não se movem sob a palavra. Como o Senhor, eu tive a experiência de quinta-feira ministrar a alguns americanos e falar sobre isso. Que orar é muito importante, mas nós precisamos agir em direção ao que Deus determina, de acordo com aquilo que nós esperamos. E se nós estamos paralisados e contemplativos, que nós saiamos dessa estagnação e que venhamos a nos mover, como aqueles serventes, sob a palavra de Jesus, para viver uma incrível transformação. E para viver o melhor, porque o Senhor transforma as situações terríveis em as melhores situações e condições das nossas vidas. Por isso, restaura. E que venha esse mover de transformação e restauração nas famílias, nos casamentos, nos ministérios, no trabalho, na saúde do corpo, da mente. Que venha o teu poder para libertar e para abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim na terra como nos céus. Deus te abençoe, hein? Semana de vitórias.